Bom dia, boa tarde, boa noite para a torcida rubro-negra. Então, hoje começa para valer a temporada do nosso querido Leão. Hoje tem o primeiro jogo aí pela Copa do Nordeste com o time principal, depois dos 3 primeiros jogos do Pernambucano, o nosso sub-20 ter jogado e ter saído de forma invicta aí com 3 empates. Mas o que eu quero falar aqui hoje não é exatamente sobre o início da temporada em si, nem do jogo de hoje. O que eu quero falar para você, diretamente para você mesmo, torcedor rubro-negro, assim como eu, pra gente não atrapalhar o time esse ano, para a gente apoiar eles. E por que eu tô falando isso? Porque eu tô sentindo já na internet esse clima de cobrança meio excessiva em relação, por exemplo, à contratação de Carlos Alberto. Ah, o jogador veio muito caro. Eu acho que a gente passou pouquinho um pouquinho não, foi a eternidade para mim, mas a gente passou um tempinho excessivo na Série B e não pegamos a mudança que aconteceu no futebol brasileiro, né? Não só pernambucano, brasileiro. O capital, o dinheiro, ele entrou de forma pesada no futebol brasileiro. Em 2021, as contratações, logo no meio pós-pandemia, ali finalzinho de pandemia, o dinheiro estava escasso. Os clubes estavam falidos. Para você ver o quanto estavam quebrados, estavam lamentando os valores de público de estádio. Hoje a realidade é outra e tem motivos para isso. Primeiro, já ali em 21, 22, começou o movimento de SAF para os clubes maiores, porque a SAF já existia. O Bragantino é um exemplo, mas era um clube pequeno e que não tem torcida. Mas ali por volta de 22, de 22 para cá, começou clubes de torcida virar SAF. E a primeira leva foram os times que estavam quebrados, como Cruzeiro, Botafogo, Vasco, que depois teve todo o problema lá na SAF do Vasco, Bahia. O exemplo do Bahia, que aí já trazendo para a realidade de hoje, onde eu quero chegar, é o mais marcante. E veio o grupo City derramando dinheiro no Bahia. E aí, o passo seguinte no futebol brasileiro foi a vinda das ligas. E as ligas vieram forte, adiantando dinheiro esse que foi útil para o esporte ano passado, para ajudar na campanha do acesso. Mas não foi só o esporte que recebeu. E aí, saio do ano passado, venho para esse ano. A liga, o dinheiro que os clubes estão recebendo da liga é muito maior do que recebiam anos atrás, quando não tinha liga. E o que é que isso gera? Isso gera inflação. Todos os times estão capitalizados. Então, o que é que acontece? Quando um clube quer negociar com outro, esse que é o dono do jogador sabe que o outro time vai ter como pagar. Pode não ter agora, mas vai receber esse dinheiro no médio prazo aí. Então, tá acontecendo o que vocês estão vendo. Venda de jogadores parcelado, que nem Casas Bahias aí, quase 24 vezes. Se não tiver 24 vezes, que teve um do Vitória que ele parcelou em... Não sei a parcela exata, mas foi na casa dos 20 aí. O Sport parcelou Carlos Alberto em 16 vezes. Então, os clubes, eles estão capitalizados e com isso estão pagando mais caro. Aí vamos trazer para o caso do Sport. Carlos Alberto. Ah, mas 15 milhões é muito caro para Carlos Alberto.
Baseado em que você fala isso? Você fala isso baseado na nossa experiência até 2021. Até 2021, um jogador de 15 milhões de reais realmente era jogador para chegar e decidir jogo e mudar patamar de clube. Hoje o Palmeiras acabou de contratar Paulinho do Atlético Mineiro por mais de 100 milhões. E Paulinho sim, é um cara que vai chegar e vai ajudar bastante. Paulinho resolve. Se pegar Paulinho e colocar ele, vamos ver, no Vasco, ele vai fazer o Vasco campeão? Eu acho que não. Ele não fez o Atlético Mineiro campeão. Atlético Mineiro que brigou para não ser rebaixado. E o Palmeiras foi lá e comprou ele por mais de 100 mil. Isso é para você ver que não é só o Sport que está pagando valores que antigamente não se pagava. São todos os clubes que estão fazendo isso. Então, não vamos cobrar excessivamente aos jogadores. Não vamos, quando o exemplo que eu estou dando, né, Carlos Alberto, não vamos cobrar de Carlos Alberto o peso do valor que ele veio para o Sport quando ele errar um passe. E eu conheço bem essa social aí da ilha. Vai ter vários ali dizendo, ó, pra aí, ó, gastou 15 milhões de reais, não sabe dar um passe na bola. Olha o geral. Eu acho que o Sport está indo por um caminho muito interessante. Não contratou medalhão por história só, jogadores bichados que só tem nome. Não contratou jogadores somente emprestados. Tem os emprestados, mas não é um elenco só de emprestados. Contratamos jogadores novos, promissores e já testados. Todos os jogadores que o Sport desembolsou dinheiro são os jogadores testados já e que já mostrou futebol. Pode na última temporada não ter feito a melhor temporada de sua carreira, mas já fez temporadas boas no curto prazo, há 2 anos atrás. Então, eu acho que a gente está indo pelo caminho aí correto. Que se a gente consegue ficar na Série A, esses jogadores vão ser valorizados. O Sport vai arrecadar mais dinheiro, sem contar com a venda deles. Então aí é trilhar o caminho que o Fortaleza trilhou nesses últimos anos. Ah, mas e se cair? Vai cair quebrado. Faz igual ao Atlético Paranaense. Vende os jogadores tudinho e se capitaliza. O Atlético Paranaense caiu, fez a limpa no seu elenco, vendendo na promoção, óbvio, porque caiu, e mesmo assim ele fez 100 mil de caixa, 100 milhões de... Foi? 100 milhões de caixa. Dá para montar um time tranquilo na Série B para voltar para a Série A no próximo ano já. Então, que se a gente cair, que a gente caia dessa forma, estruturado. E eu acho que o nosso presidente, Yuri Romão, ele tem um pouco de credibilidade nessa parte financeira com a gente. Ah, mas no futebol não foi bom, não sei o que. Depende do que é bom para você. Porque realmente a gente não subir em 2023, aquilo ali foi duro. Mas o ano passado, vai reclamar o que do ano passado? Ah, era para o Sport ter subido com o pé nas costas. Quando foi que o Sport subiu com o pé nas costas? Sport sempre é no sofrimento. Toda a história do Sport é no sofrimento. Até um campeonato pernambucano, que a gente pega times sem divisão, a gente ganha no sofrimento, mesmo estando na A com um orçamento gigante. E não é na gestão de Yuri Romão. Sempre foi assim. O que importa é o resultado final. E o resultado final, ele conseguiu o acesso. Ponto. E aí tem que olhar a parte administrativa dele. E a parte administrativa dele, para mim, é excelente. Ele assumiu o Sport no ano onde o Sport teve 5 presidentes. Com o Sport quebrado, ele organizou e fez o Sport um time competitivo na Série B, organizou as dívidas e a gente está de volta na Série A, podendo comprar
os jogadores com 15 milhões e a torcida ainda reclamar. Mas pelo menos está com a capacidade de pagar 15 milhões. Então, torcedor, não vamos levar essas críticas para dentro do campo. O Sport precisa muito esse ano na Série A do apoio da torcida. É a Ilha do Retiro que vai fazer a diferença. Então, é apoio incondicional. Acabou o jogo, vaia. Mas questão financeira, não joga carga para os jogadores não, como jogaram para Coutinho ano passado. Fizeram isso com Coutinho. Não estou dizendo aqui se Coutinho jogou bem ou mal, estou dizendo que não tinha nada a ver cobrar dele o peso porque ele foi 7 milhões. Cobra da diretoria, mas depois do fim do campeonato, cobra essa parte financeira. Quando abrir a próxima janela. Mas não vamos jogar esse peso para os jogadores não. Tá bom? Então vamos lá, vamos apoiar nossa equipe. Do começo ao fim do jogo. E que no final do ano a gente esteja comemorando a classificação para um torneio internacional. Que seja a Libertadores. Por que não? No dia que eu tiver que sonhar pequeno, no começo do campeonato, quando todo mundo está no 0 pontos, mesmo sabendo que o nosso orçamento é menor, que estamos vindo da B, mas o dia que eu tiver que entrar no campeonato pensando em não cair, em ficar muito feliz que vai ser um grande feito, uma Sul-Americana, que irei participar da Sul-Americana caso se classifique, feliz e querendo ganhar a Sul-Americana, mas entrar na primeira rodada pensando nisso, não. É pensando no topo da tabela. Porque Eduardo Batista conseguiu fazer isso em 2015 com aquele time limitadíssimo. A gente ganhou uma Copa do Brasil sendo super zebra. Então, se for esperar o dia que o Sport vai ter um elenco de ponta, só se virar SAF, vir uma SAF muito foda pra cá, tipo a do Bahia, que eu acho a SAF do Bahia muito boa, a melhor do Brasil, mesmo não tendo conquistado o título. Só nesse jeito, porque do jeito que o Sport é, nunca a gente vai entrar no campeonato nacional ou internacional como favorito. Mas a gente tem que conquistar como conquistamos os nossos até hoje. Então, sim, vou apoiar. E o que eu espero do Campeonato Brasileiro quando ele começar, o que eu espero não, o que eu desejo é a classificação para a Libertadores. Ela não vindo, aí a gente vai ver no decorrer do campeonato o que é que dá pra gente. Mas no começo é mirar alto. Hoje começa a Copa do Nordeste. O pensamento não pode ser outro sem ser campeão da Copa do Nordeste. Mas não estou dizendo que o jogo hoje vai ser fácil. Jogar contra o Ferroviário lá é muito difícil. O Ferroviário é um clube bem estável. É uma SAF organizada, mas que dá. A qualidade nossa é muito superior. E a gente tem que ir lá dentro e jogar impondo o nosso jogo para ganhar. Até porque a gente não vai ter um volante hoje que ainda não foi contratado pegador. Então, se a gente não tem jogadores pegador, se Tite Ortiz for marcar pesado, vai ser expulso rapidinho, porque toma cartão à toa. Fabrício, ele consegue fazer uma marcação mais próxima, mas o forte dele é saída de bola. Então, o jogo hoje tem que ser agudo, pra frente. Então, é ir lá no Ceará, pegar o Ferroviário, impondo o jogo e tentando vencer a partida. O pensamento tem que ser sempre vencer. Mas quando perder, quando não vencer, não é o fim do mundo. Assim como o jogador, quando perder um gol, errar um passe, ele não é o pior do mundo. A emoção faz parte da torcida. Faz muita
muito mais ainda da torcida do Sport. Mas vamos cobrar racionalmente. Então, é esse o recado que eu queria deixar aí para vocês. E vamos aí para mais uma temporada de muito sofrimento, mas que no final a gente conquista. Pelo Sport, tudo.